Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, Edu Canelas, vou te levar para uma viagem para pertinho das notícias que estão mais perto do nosso gigantesco da colina na tarde de hoje, dia 27 de dezembro de 2022. O ano tá acabando, hein, galera? Já preparadinho, já botei a régua pro Réveillon e vamos que vamos. Mas antes de entrar nas notícias, dá aquela moral de sempre. Senta o dedo no like para que esse vídeo seja bastante compartilhado, porque o assunto hoje é sério, vai ter martelada e não pode deixar de dar aquela martelada nos comentários também. Deixe a sua opinião a respeito de tudo que a gente vai debater nesse vídeo aqui. Também é importante, se inscreva no canal e seja membro, porque sendo membro você entra no nosso grupo de WhatsApp, onde tem muita resenha, muita notícia, a gente debate quase que o dia todo lá, sobre as notícias do Vasco da Gama e sobre tantos outros assuntos. A galera tá fazendo um grupo de amizade bem legal e vai ser maneiro te receber lá. E claro, se torne membro e participe da live. Por essa você não esperava? Hoje, 8h30 da noite, um dos membros do canal, o escolhido da vez, irá participar conosco ao vivo aqui no canal Os Vascaínos. Então é só você colar e vai ser muito bem-vindo. Agora vamos falar do que realmente interessa. Vamos falar de Vasco da Gama e eu vou começar, como vai ter uma martelada nesse vídeo, e como eu vou ter que tocar num assunto bem desagradável, eu vou começar com a notícia boa. O Vasco está assinando agora à tarde o primeiro contrato profissional da joia da base, o Ryan, atacante, 16 anos, o seu primeiro contrato como profissional está sendo assinado hoje à tarde. Contrato válido por 3 anos e uma multa rescisória que resolveria a sua e a minha vida. Uma multa rescisória de 80 milhões de euros. O Ryan já é sondado por vários clubes fora do Brasil. Muitos times se interessam pelo jogador, que é muito jovem, mas é um cracaço de bola. Vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior agora. E você, vascaína, vai poder acompanhar o Ryan, agora já com contrato de profissional. Pode ser que seja aproveitado ainda esse ano no time profissional do Vasco. Vamos aguardar as próximas movimentações de Maurício Barbieri e vamos aguardar também o rendimento dele na Copinha, para ver se ele realmente vai ser aproveitado, se ele vai subir para o profissional. Porque lá, por exemplo, o Endrick já subiu, já está jogando no profissional do Palmeiras. Então eu acho que o Ryan deve seguir pelo mesmo caminho. Beleza, rapaziada? Vamos de notícia ruim? Eu não queria falar isso. Eu não queria entrar na parte chata da parada. Andrei Santos. Você que segue aqui o canal Os Vascaínos, sabe que semanas atrás o Mário gravou um vídeo lá no canal dele, gravou um vídeo aqui no canal Os Vascaínos, falando que Andrei não jogaria mais pelo Vasco. Inclusive, nos shorts aqui do YouTube, tem um vídeo meu falando, dando a notícia de que o Andrei não jogaria mais pelo Vasco. Muita gente questionou, muita gente falou que a gente estava errado, inclusive o Zé Colmeia, que deu essa notícia primeiro lá, falaram que o Zé Colmeia estava maluco, que aquele valor estava completamente errado, o valor de 12 milhões. E agora, o Vene Casagrande, um jornalista respeitado, diz que o Andrei, na verdade, foi vendido por 12 milhões de euros e o Vasco ficaria com cerca de 8 milhões de euros, 750 mil. Isso aí dá mais ou menos 50 milhões de reais. Aí eu entro naquela ideia que eu troquei com vocês na live já tem tempo, a gente vem falando sobre isso. O Arthur, quando saiu do Grêmio, ele foi vendido por 30 milhões de euros. Um cara que já estava na seleção, um cara que tinha sido campeão da Libertadores, um cara que vinha bem. O Andrei tá vindo de uma Série B. O Andrei ainda é jovem, ele vai oscilar, tem todas essas questões que eu coloquei lá dizendo que 20 milhões de euros estava muito bem pago. Que o Vasco recebendo 12 milhões de euros pro Vasco, ok. Mas agora, eu uso esse martelo aqui para dar aquela martelada. Por quê? Eu quero saber quem é o responsável por fazer uma negociação de uma joia como o Andrei e deixar que o Vasco fique somente com 8 milhões 750 mil euros. Eu quero saber quem é o responsável, porque isso é um absurdo. É um absurdo.
50 milhões de reais por um volante do nível do Andrei é errado. É muito pouco, pô. Então esses caras vão ter que explicar. Tem meta. O Vasco recebe mais caso ele cumpra algum tipo de meta. Porque se for, a grosso modo de dizer, no seco, cru, 50, pouco menos de 50 milhões de reais, vocês estão malucos, pô. É maluquice e eu não tenho problema algum. Como falo, bato quando tá errado, elogio quando tá certo. Quando pagou 10 milhões de reais pelo Pedro Raul, eu, bati palma. Parabéns, muito bem pago. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, veio por um preço ótimo. Agora, vender o Andrei Santos por menos de 50 milhões de reais, vocês estão malucos. Falta de respeito, falta de noção. Conhecimento de mercado. Que conhecimento de mercado que você tem que ter para chegar à conclusão de que o Andrei não pode valer menos de 50 milhões de reais? O Andrei não poderia valer menos de 70, pô. Não poderia valer menos de 70 milhões de reais. Quem é o responsável por isso aí? Vão ter que explicar para o torcedor. Tem que acabar dentro do Vasco esse papinho e essa historiazinha de que o Vasco não é Big Brother. Lembra que o Paulo Brax falou isso na coletiva, na primeira coletiva dele, como diretor executivo de futebol do Vasco? Não é Big Brother, mas vocês têm que dar satisfação. Quem consome, quem bota dinheiro aí dentro somos nós. E eu não tô a favor, não sou a favor desse valor. Eu acho esse valor absurdo. Claro que esse valor ainda precisa ser confirmado, mas se for realmente esse valor, eu não retiro um pingo do que eu disse até aqui. É completamente inadmissível o Andrei Santos sair do Vasco gerando menos de 50 milhões de reais ao clube. Uma das maiores revelações do Vasco nos últimos anos. Quiçá a maior, porque o Andrei pode chegar mais longe ainda do que chegou o Felipe Coutinho. Então esses caras têm que ter noção. Esses caras têm que ter cabeça e têm que ter respeito pelo torcedor. Vão ter que explicar. Eu vou seguir cobrando um por um. Um por um. Senhor Luiz Melo, CEO da SAF, o querido Paulo Brax, que está aí fazendo as contratações. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Mas quanto à venda do Andrei, quero satisfação. Eu e todo torcedor do Vasco. Todo mundo quer satisfação. Se for esse valor, vocês podem ter certeza. Vamos cobrar e vamos seguir cobrando. Então, essa martelada aqui, por enquanto, até que se prove o contrário, que não foi só por esse valor, essa martelada é para Paulo Brax e o CEO Luiz Melo e toda a cúpula da SAF pela venda do Andrei. Nesse momento, a martelada é para eles. E vamos mudar de assunto. É brincadeira. Isso estraga a tarde do cara. Mas vamos lá, rapaziada. O Vasco também teve algumas situações. O Vasco tem o Jair, volante do Atlético Mineiro, um volante bem interessante, de 28 anos, um jogador de 1,78 m, tô com os números dele aqui, jogou 31 jogos, fez um gol, deu 4 assistências na Série A desse ano, um ano até que o Atlético teve uma queda de rendimento, inclusive o Hulk não jogou tão bem, o Atlético teve um ano bem abaixo, mas o Jair, que estão dizendo que é canela de vidro, que é isso, que é aquilo, eu não sei se eu concordo com isso não. A Série A aí, o cara jogou 31 jogos na Série A. Tá ruim? Não acho que esteja tão ruim, não. Acho que o cara teve uma quantidade de jogos interessante. Começou como titular a maioria deles. É um bom jogador, é um quebrador de jogada. Se estiver ao lado ali de um bom volante, como era Andrei Santos, que já me fez até me exaltar nesse vídeo aqui, ele pode render muito bem. Então o Vasco que tá aí, tem negociações com o Zanocelo do Santos, tendo o Jair ao lado do Zanocelo, eu acho que pode virar um casamento muito feliz para o torcedor vascaíno. E a gente espera agora os próximos passos, né? Uma vez que o Atlético, ao que parece, quer cerca de 20 milhões de reais. Mas quando eu digo cerca de 20 milhões de reais, eu estou dizendo o seguinte: o Vasco pode oferecer 16, 17 e o Atlético pode perfeitamente aceitar. Então é uma questão do Vasco saber negociar com o Atlético e a gente vai aguardar os próximos passos, os próximos capítulos de uma novela que pode estar iniciando aí. Outra notícia que saiu por aí foi dizendo que Juan Quinteiro do River Plate
Jogador de 29 anos, 1,69 m, canhoto, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Beleza, ele já foi oferecido a outros clubes no Brasil e alguns clubes, inclusive, o descartaram. Mas a informação é de que o Juan Quinteiro está próximo de renovar com o River Plate e de permanecer na Argentina. Então é um jogador que eu acho que dificilmente vem para o Vasco. Então não tenho muito na minha mente essa ideia de que o Juan Quinteiro possa aparecer como jogador do Vasco para o ano de 2023. E por outro lado, para finalizar, aguardamos os anúncios dos jogadores que já estão próximos. Amanhã, está marcado para amanhã, quarta-feira, a chegada do Luca Orediano, meia argentino, que o Vasco acertou praticamente a sua compra. Ele já se despediu do elenco, viaja amanhã para o Rio de Janeiro e deve ser anunciado ainda amanhã, caso consiga terminar todos os exames médicos e assinar o contrato, né? O Vasco também tá para anunciar o goleiro Ivan, do Corinthians, também estamos no aguardo. O lateral Lucas Piton, também do Corinthians, estamos aguardando aí o jogador que já está em São Paulo, então pode vir para o Rio de Janeiro a qualquer momento fazer aí a sua assinatura de contratos e exames médicos. E o Manuel Capasso, que o Vasco está trazendo do Atlético Tucumã da Argentina, que também está muito próximo, então o Vasco deve sim anunciar pelo menos mais 6 reforços até o início do Campeonato Carioca. Valeu, rapaziada? Hoje era tudo que eu tinha para falar. Peço desculpa por eu ficar muito bolado com esses números em relação à venda do Andrei, mas eu imagino que você, vascaíno, compartilha da mesma revolta aí do outro lado. Então, não tenha pena não. Desça o martelo nos comentários, seja membro para a gente trocar ideia lá no nosso grupo, no WhatsApp, para você participar também de live aqui conosco. E claro, senta o dedo no like e se inscreva aqui no canal Os Vascaínos, para que possamos falar muito de Vasco, afinal, tem muita coisa acontecendo. E para finalizar, hoje, 8h30 da noite, aqui no canal Os Vascaínos, teremos live com o membro do canal e vamos comentar todas as notícias do Vasco. Afinal, mais alguma coisa com certeza vai sair no dia de hoje e estaremos aqui aptos a comentar. Então, um abraço para vocês e uma martelada para Paulo Brax e para Luiz Melo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.